E se eu te dissesse que a indústria cripto, que antes era vista como uma ameaça ao sistema financeiro tradicional, agora pode estar fortalecendo a dominação do dólar americano? Parece contraditório, mas é exatamente isso que está acontecendo. Hoje vamos falar sobre as stablecoins, como elas funcionam e como você pode aproveitar essa inovação financeira para obter rendimentos em dólares. Vamos nessa! As stablecoins são criptomoedas criadas para manter um valor estável, normalmente pareadas com uma moeda fiduciária como o dólar americano. A primeira stablecoin de grande impacto foi a USDT, criada em 2014. Desde então, esse mercado explodiu. Mas como elas funcionam? Uma empresa centralizada recebe dólares em uma conta bancária tradicional e emite um token correspondente em uma rede blockchain, como Ethereum ou Solana. Cada token representa $1 guardado em reserva. Você tem noção do tamanho disso? Estamos falando de um volume total de mais de 200 bilhões de dólares em stablecoins. Isso equivale a um dos maiores bancos privados do Brasil. A USDT da Tether domina o mercado com 70% de participação, seguida pela USDC da Circle. Aqui os últimos dados, agora de março de 2025. O mercado total, tudo que já foi emitido, 205 bilhões de dólares. Só para ter uma ideia, o Brasil tem cerca de 340 bilhões de reservas totais. Aqui só as stablecoins, 205 bilhões de dólares. A principal delas é o dólar Tether, com cerca de 70%, e depois quase 30%, a segunda maior, a USDC, que é a da empresa Circle. Mas como essas empresas ganham dinheiro? A resposta é simples. Os dólares recebidos em troca das stablecoins são investidos principalmente em títulos do Tesouro Americano. Com juros em torno de 4%, essas empresas geram receitas bilionárias. Isso permite que ofereçam serviços como o rendimento de 4,1% ao ano na Coinbase para quem mantém o USDC. E por que os governos estão tão atentos a isso? Vamos lá. And we are going to put a lot of thought into the stablecoin regime, and as President Trump has directed, we are going to keep the U.S. the dominant reserve currency in the world, and we will use stablecoins to do that. Thank you. Então veja só, ele deixa bem claro que a gente vai colocar muita atenção no regime, nas regulações para stablecoins, e porque a gente também quer manter o dólar como a moeda de reserva mundial e vamos usar as stablecoins para fazer isso. Então veja a importância que tomou, tem a ver agora com a hegemonia da moeda americana. E de fato, quando a gente também analisa os dados, a gente conclui que é o que está acontecendo. As stablecoins, ao crescerem em adoção, em liquidez, elas aumentam a demanda pela dívida pública dos Estados Unidos. A demanda por treasuries. E o próprio Tesouro Americano, isso até mesmo antes do Scott Bessent, fez alguns relatórios sobre o assunto. Vou colocar aqui na tela. Este é o primeiro aqui, ó, mostrando como o crescimento das stablecoins resultaram num incremento modesto na demanda por treasuries de curta duração, que são chamados T-bills. E aqui no caso era uma análise do Tether, isso já faz alguns meses, como tinha crescido, aqui ó, no segundo trimestre de 2024, já estava entesourando 81 bilhões de dólares apenas a dólar Tether. Se somarmos as demais, inclusive ao USDC, a gente entende isso. E aí, para comparar com os demais países, hoje os grandes detentores de dívida pública, treasuries. O crescimento das stablecoins está aumentando a demanda por dólares e títulos do Tesouro dos Greenspan. Isso fortalece ainda mais a posição do dólar como moeda de reserva mundial. O próprio Tesouro Americano reconhece que stablecoins podem ajudar a manter a hegemonia do dólar. Enquanto isso, outros governos temem que stablecoins substituam suas moedas locais, especialmente em países com alta inflação. E o que vem por aí? A regulação das stablecoins está avançando, e isso pode trazer mais segurança para o setor. Mas também está surgindo concorrência, como o euro digital, que pode ser uma tentativa da Europa de reduzir a dependência do dólar. Esse é o ponto. Este mercado tem crescido. E aí, por que os demais países, bancos centrais, governos, enxergam uma potencial ameaça? Porque se a stablecoin lastreada na moeda de reserva do planeta ganha mais adoção, ganha mais liquidez, ganha cada vez mais uso, os cidadãos de cada país podem preferir usar cada vez mais essa própria stablecoin, que já é pareada na moeda do planeta. E faz todo o sentido. Por esse motivo que vemos aqui neste gráfico de 2024, que foi feito pela Chain Analysis, mostrando a participação nas transações regionais e mostrando a participação de stablecoin e o Bitcoin. Portanto, no limite, o crescente uso da stablecoin
acaba reduzindo a demanda pela moeda local, especialmente naqueles países que não cuidam muito bem das suas moedas, que permitem uma inflação muito mais alta, uma depreciação constante da taxa de câmbio e que acaba empobrecendo os seus cidadãos, e há sempre uma busca por proteção, por preservar patrimônio. E se é possível usar algo como o dólar digital, essa pode ser uma solução. Certamente não tanto quanto o Bitcoin, em termos de preservação de patrimônio no longo prazo, mas para liquidez de curto prazo, certamente a stablecoin, o USDC, pareado no dólar, é muito melhor do que o rand sul-africano ou a moeda do Egito ou do Líbano. Enfim, vocês entenderam para onde o mundo financeiro e essas inovações estão caminhando. Então, vou falar mais sobre isso em um próximo vídeo. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Até o próximo.